Tá iniciando a gravação. E hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre a petição inicial, tá certo? Eu trouxe para a gente falar a petição inicial do procedimento comum. Eu trouxe um caso bem simples, bem comum para a gente trabalhar e para eu tentar trabalhar com vocês o que é importante e o que eu quero trazer para vocês de mais importante sobre a petição inicial do procedimento comum. Então, eu vou começar com o caso para vocês e depois que a gente falar sobre o caso, a gente vem falando sobre a petição, a gente vai falar sobre os requisitos e tudo mais, tá bom? Vão anotando aí no caderninho de vocês, na folha de anotações, não precisa copiar o caso, mas o que vocês vão achando relevante do que está acontecendo. Paulo Andrade dirigia seu carro pela rodovia, quando André Maurício avançou o sinal e colidiu com seu veículo. Na ocasião, câmeras de segurança filmaram o acidente e é perceptível a culpa de André Maurício. O carro de Paula teve perda total e é avaliado pela tabela FIPE em 65 mil. Paulo Andrade mora fora da cidade, onde trabalha, e utiliza o seu veículo como meio de transporte para ir ao trabalho. O local onde ela mora não tem transporte público que atenda seu horário de trabalho. O carro de Paula não tinha seguro e ela demorou 3 meses para comprar outro. Enquanto isso, gastou 7 mil reais com locação de outro veículo. Apesar de não ter sofrido nenhuma lesão corporal, Paula ficou muito abalada com o acidente e ficou afastada do serviço por 1 semana por transtorno de ansiedade pós-trauma. O psiquiatra que a afastou colocou um laudo que a situação decorreu do acidente sofrido por Paula. Então, aqui a gente tem o nosso caso. O que vocês destacaram de interessante desse caso? Preciso que vocês participem comigo. O que vocês anotaram aí de coisas importantes que tem que ter na petição inicial de vocês? Vamos? Eu vou chamar, hein? O prejuízo sofrido por ela em razão do acidente, né? Primeiro, o fato aí do carro, né? A perda do material do carro. Além disso, ela necessitava desse veículo para trabalho, então isso também atrapalharia a rotina dela, né? Atrapalharia a locomoção dela vir trabalhar. E fora o dano psicológico, né? O que ela sofreu ali, aquele todo o transtorno que ela teve por conta do acidente, que foi claramente, né? Pelo que está se narrando, foi algo claramente pela culpa de outra pessoa, né? Pela culpa do outro rapaz. Eu entendi desse modo, me desculpa se estiver errado. Não, primeiro que tá tudo certinho, e segundo que mesmo que se tivesse errado, não tem que se desculpar, não. A gente tá aqui para isso mesmo. Se tiver que errar, é para aprender, né? Meu papel é corrigir vocês se for necessário, mas não tem que se desculpar, não. Mas é exatamente isso. A gente tem aí três situações, né? A gente tem 2 danos materiais, um do carro, efetivamente, 65 mil, mais 7 mil equivalente ao que ela gastou com os aluguéis de carro, com a locação de carro. E a gente também tem um dano moral, porque fala desse abalo psicológico dela, que é imaterial, a gente não consegue quantificar, logo a gente vai com isso para o dano moral, que a gente vai precisar quantificar no pedido, mas aqui não está falando quanto que é, e aí depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa também que ficou claro é que o acidente foi causado porque ele avançou o sinal, então a culpa é exclusiva do réu, né? Não há que se falar em culpa da autora. Obviamente que é a partir da narração que a gente tem e que a gente acredita que seja verdadeira. Então, a gente precisa sempre, isso é muito importante, quando a gente faz exercício, né? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos o seguinte: a vida real é muito mais complexa que o exercício. Só que o exercício está ali, então não dá para inventar e sair dali. É o que está ali e não tem outra informação. Não dá para a gente perguntar e querer saber e buscar. Então a gente tem que focar no que está ali e trabalhar em cima dali.
Na vida real é mais complexo, porque sempre tem as possibilidades das perguntas, sempre tem a possibilidade daquilo não ser tão como está escrito. Só que no exercício é aquilo do jeito que está e ponto. Então, como você muito bem falou, parece que não deixa dúvida, pelo menos pelo texto está falando que não deixa dúvida. Então, não deixa dúvida, é a partir disso que a gente trabalha sempre. E corrigindo prova, o que eu sempre observei é que muitas vezes essa ideia de se, da complexidade do mundo real que a gente traz para os exercícios é que leva a gente ao erro. Então, sempre focando muito no que está no exercício. Então, a gente destacou aí o que é importante. E aí, eu coloco aqui para vocês, você é advogado contratado por Paula para processar civilmente André. Por que eu coloquei civilmente André? Vocês acham que poderia ser processado criminalmente nesse caso? E aí? O que vocês acham? Tem alguém para falar? Me ajudem. Podem errar, que é lugar disso. É possível processar criminalmente? É possível, sim. Por quê? Processar criminalmente por quê? Aqui não é ação de direito, aqui não é aula de direito penal, mas só para a gente poder pensar sobre isso. Por que poderia processar? Qual é o crime praticado pelo André? Professor, eu entendo que não. Eu vejo a infração penal, mas não é crime. Então, como não houve lesão, né, lesão corporal grave, eu acredito que seria apenas uma responsabilidade civil, no meu entendimento. Uhum. Alguém discorda dela? Como que é seu nome? Perdão? Meu nome é Mônica. Mônica, alguém discorda da Mônica e acha o contrário? Ou não? Todo mundo concorda com a Mônica? Professora, eu não sei bem fundamentar, mas eu acho que ele pode ser responsabilizado criminalmente. Não sei se é pelo Código de Trânsito, não sei se configura algum crime o que ele fez de ter avançado o sinal, de ter posto a vida de outra pessoa em risco, né? Mas assim, eu acho que eu deveria pensar mais para conseguir fundamentar. É até falta mesmo de conhecimento, mas eu acho que ele pode ser responsabilizado criminalmente, sim. Entendi. Quando a gente fala em responsabilidade criminal, a gente tem que lembrar sempre da tipicidade. Então, tem que ter um crime, um fato típico ali para a gente poder enquadrar. Aqui, nesse caso, o que a gente pode trabalhar como sendo fato típico é a doença que a Paula adquiriu, o transtorno pós-traumático, né? Porque, apesar de não ser uma lesão física, é uma lesão psicológica que não deixa de ser uma lesão. Então, apesar de não ter sido uma lesão grave, é uma lesão culposa. Inclusive, no trânsito, a gente só caracteriza como lesão culposa no trânsito. O Código de Trânsito, ele fala desse crime, né? Então, talvez Paula pudesse processar ele criminalmente, representar contra ele criminalmente, por conta dessa lesão psicológica que ela teve, né? Que faz parte da integridade física também, o psicológico. Então, talvez ela poderia processar por isso também. Mas, essa é uma discussão para vocês terem lá na aula de direito penal e entender lá na aula de direito penal se essa lesão psicológica seria de fato uma lesão corporal culposa aqui, né? Porque ele avançou o sinal, mas parece que não tem culpa, até que a gente prova o contrário. E aqui, como eu falei para vocês, não tem nenhum elemento dizendo que houve dolo. Então, a gente trabalha com a culpa. Mas também não temos que trabalhar com crime. Então, por isso, talvez que faltem alguns elementos aí. Só chamei a atenção de vocês para a gente poder trabalhar isso. Até mesmo porque, se houvesse um crime de menor potencial ofensivo, como uma lesão culposa no trânsito, ele deveria ser processado perante o Juizado Especial Criminal, que tem um procedimento especial e diferente, no qual o processo começa com a composição civil dos danos. Então, a Paula poderia ter levado lá para a Justiça Criminal todas essas questões para poder serem discutidas lá, se assim fosse do interesse dela. Porém, no nosso caso, a Paula te contratou para você processar o André civilmente.
ela nem te perguntou sobre criminal e você, na verdade, nem entende de criminal, porque você é advogado civilista. Então, você vai ajudar agora, né? Me ajudar. Vamos nos ajudar, se vocês quiserem ir fazendo anotações, lembrando que esse material vai estar com vocês, a elaborar a petição inicial. Alguém aqui já fez petição inicial ou é a primeira vez que vocês estão fazendo que vocês vão fazer uma petição inicial? Eu já fiz, professora. Já fez? Todo mundo já fez, então? Eu também já fiz, professor. Em regra, vocês chegam aqui com a prática, né? Já fizeram alguma prática, então já tem conhecimento da petição inicial. Mas vamos seguir, então, e vamos elaborar nossa petição inicial. Primeiro passo para a nossa petição inicial, Paula chegou, contou o caso para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, antes mesmo de começar a petição inicial, e até mesmo para a gente melhorar a qualidade da nossa petição inicial, eu trouxe aqui para vocês uma aula um pouquinho diferente, porque eu tentei trazer para vocês os passos e como que eu vou chegar até a petição mesmo, até a peça. E aí o primeiro passo é pensar quais os pedidos que decorrem do fato. Ou seja, eu tenho aquele fato narrado do acidente de trânsito, alguns danos ali, e aí a gente vai fazer a inicial e vamos começar ao contrário, a inicial. Em vez da gente começar qualificando, vamos começar de trás para frente. Quais os pedidos? Quais os pedidos que você vai pôr na inicial? E daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que a gente está invertendo essa ordem. Nessa inicial, quais os pedidos que a gente vai ter? Os pedidos seriam indenização por dano moral, dano material, ela poderia também estar pedindo honorários sucumbenciais. Honorários sucumbenciais não precisa nem pedir, tá? Independente de pedir, ele já vem, mas você pode pedir. Entendeu? Seria danos morais e danos materiais, professora, que seria pedido, nesse caso. Danos morais pelo... Você, Mônica, também? Não. Danos morais pelo abalo psicológico que ela teve, né? Indenização por danos morais pelo transtorno psicológico que ela teve, e as perdas materiais pelo acidente do carro, mais o aluguel do outro veículo que ela teve que arcar com as despesas, né? Sim, sim. Alguém acha que tem mais pedido para fazer? Ou que algum desses pedidos que a colega falou para a gente está errado? Você conversou comigo semana passada e eu esqueci seu nome, você me perdoa. Boa tarde. Paula, professora. Tá bom, Natália. Alguém quer citação do réu, citar o réu para que, né, que seja realizada uma audiência, né, em relação ao fato? Então, a audiência, ela é procedimento, então a gente não precisa pedir para ser realizada a audiência. O simples fato de você fazer um pedido e apresentar ele em juízo, aí lembra que o juiz vai agir de ofício para poder seguir o procedimento, então não é necessário a gente fazer o pedido de realização de audiência. É errado? Não, não é errado, mas não é necessário, entende? E eu quero muito trabalhar com vocês essa história do que é necessário, porque olha só, vejamos. A gente vive, Bauman, ele é um filósofo da contemporaneidade, né? E ele desenvolveu uma ideia de modernidade líquida, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas Bauman falava assim que tudo é muito líquido nos nossos tempos, no sentido, inclusive, do tempo, que passa tudo muito rápido, líquido como aquilo que escorre e vai embora. Como a gente tem um tempo muito escasso, a gente não perde muito tempo com nada, vocês já perceberam? Vocês já observaram que, por exemplo, as revistas e os jornais, que eram muito publicados, né, que eram muito lidos, eles parecem que foram substituídos por pequenos trechos que vêm, talvez, no Instagram ou no Facebook, resumindo rapidamente o que aconteceu, ou até mesmo as matérias jornalísticas que a gente tem no próprio site da internet, nem se compara em tamanho e extensão do que era antigamente no jornal impresso. Vocês já pararam para perceber isso? Ou nunca pararam para perceber, para reparar?
Eu digo isso para vocês para falar que essas coisas, essa diminuição de tamanho, ela não foi feita por acaso. A imprensa trabalha exatamente, é a grande mídia, né? Ela trabalha exatamente com o que o público está querendo consumir. E a gente mesmo, quando a gente pega textos muito longos, que a gente não esteja disposto a estudar, tipo, vou estudar academicamente, aí o texto é longo, obviamente, mas qualquer coisa que parece que demora demais, a gente já vai perdendo a paciência querendo passar para o próximo. Então, é muito importante, quando a gente vai redigir a nossa petição inicial, que a gente coloque na nossa cabeça o seguinte: o juiz não tem tempo. O juiz, ele não quer ler e ler e ler sem parar. Ele quer que a gente seja objetivo, que a gente vá direto ao ponto, sem muito discutir. Então, a gente precisa dizer o que é necessário, porque o que é necessário tem que estar ali, não pode escapulir. Mas a nossa arte é dizer o que é necessário sem extrapolar o necessário. Conseguem me compreender? Porque quando eu extrapolo o necessário, eu vou além e aí eu vou tirando a paciência do outro de ler o que é importante de fato. Então, é como se eu escrevesse só o que é importante. Então, eu posso pedir audiência? Pode pedir audiência. Os honorários, posso pedir? Pode pedir. Só que fique claro que não é necessário, esses pedidos não são necessários, porque eles já estão lá previstos no código. Os honorários ainda a gente vê mais, porque aí você determina o importe, né? No importe de 20%. A audiência a gente vê menos. Porém, lá nos requisitos da petição inicial, que está no 319 do CPC, a gente vai observar que, apesar de não falar em audiência, diz que a gente tem que se manifestar sobre o nosso interesse em participar em audiência de mediação ou conciliação. Mas esse não é um pedido, é só uma manifestação de interesse, apesar de vir lá junto com o pedido. Então, pelo que eu entendi, e aí me corrijam se eu estiver errada, a gente discutiu, a gente chegou à conclusão que temos 2 pedidos para fazer. Um de dano moral, pelo abalo psicológico, e um de dano material, que a gente pode dizer que se subdivide em o carro em si e os aluguéis do carro. Posso passar adiante? É isso mesmo que a gente concorda? Ô, professora, nesse caso eu posso pedir uma tutela provisória? Para quê? Para tutela provisória de urgência sobre uma multa, o juiz dá uma multa diária. Por quê? Tem um prazo de 48 horas ou não precisa? Por que uma multa diária? A multa a gente aplica sempre no caso de descumprimento, certo? Certo. Descumpriu alguma coisa, eu peço para aplicar a multa diária. Por exemplo, um pedido de multa diária é muito comum quando a gente tem a negativação do nome no Serasa. Aí a gente faz um pedido de antecipação de tutela para o nome ser retirado do Serasa. E aí, nesse pedido de antecipação de tutela, a gente pede para ter uma multa, caso ele não cumpra, que aquela multa comece a funcionar contra ele. Então, a multa vai vir sempre que tiver um pedido de antecipação de tutela. Mas aqui, vocês acham que cabe pedido de antecipação de tutela? Não, e aonde? Não cabe, professora. Não cabe. Eu acho que não cabe. Você acha que não cabe? E você que falou do pedido de antecipação de tutela, você acha que cabe onde? Para a gente analisar. Não, Porque petição... Pode falar. Não, cabe não. Então tá bom. Porque petição Professora, inicial... Pois não. Perdão. Talvez se fosse um pedido de justiça gratuita, né? A NET não falou sobre ela ser hipossuficiente, mas entende-se que talvez ela tenha ali tido uma dificuldade financeira, porque ela precisou alugar carros, pode ser que ela, né, não sei se no decorrer da história a gente entre, mas se for feito o pedido ali na inicial, a gente reforça lá embaixo o pedido, né, que seja deferido justiça gratuita. Perfeito, mas lembra do que eu falei lá atrás? A gente está falando que ela é pobre em algum lugar, que ela é hipossuficiente? Não, em momento algum. Por isso que eu levantei a hipótese se em algum momento do caso a gente ia entrar nessa questão. Porque como diz que ela teve ali uma dificuldade para transporte, que ela precisou locar um carro, que ficou ali, não sei se caberia. Talvez se houvesse mais informações, né, para a gente esmiuçar
talvez poderia chegar a esse ponto de que sim, ela é hipossuficiente. E se houvesse esse pedido, pediríamos ali embaixo que fosse deferido. Talvez. Isso aí. Tá perfeito sua colocação, mas perceba o seguinte, você colocou um monte de se tivesse isso, se tivesse aquilo, se tivesse isso, se tivesse aquilo. Não tem. A gente tem que tomar cuidado, porque se não tem, eu não posso colocar, entendeu? A gente está fazendo uma prova. Se fosse a vida real, aí você poderia conversar isso com a sua cliente, perguntar para ela e aí chegar à conclusão se você vai pedir uma declaração de hipossuficiência ou não. Apesar de que, nesse caso, eu acho que muito pouco provável você conseguiria uma declaração de hipossuficiência, porque existe um carro de 65 mil, né, que não é um carro barato. Hoje em dia é preço de carro popular, né, gente? O carro está tão caro, mas a gente há de convir que não é um carro barato, e que ela gastou 7 mil reais em 3 meses para contratar a locação de um carro. Quando a gente fala em assistência judiciária gratuita, a gente está falando ali, eu acho que hoje eles estão trabalhando com 3 salários mínimos, então vai estar aí por volta de R$ 3.600. Se a gente for para esses CIS todos, né, que não está escrito ali, então a gente já elimina, mas se a gente for para esses CIS todos, ela gastou 7 mil reais com o carro. Então, mais ou menos uns R$ 2.300 por mês de locação. Se ela ganhasse menos de R$ 3.600 por mês, você acha que ela conseguiria arcar com um aluguel de R$ 2.300, mesmo para cobrar depois? Com certeza não. Mas eu só quis levantar a hipótese porque... Não, mas você está certíssima. Se tiver assistência judiciária gratuita, a gente vai pedir. Só que nesse caso, não tem. Tá certo? E mais porque eu não falei que tem do que por conta dos valores, especialmente. Concorda comigo? Consegue me compreender? Concordo. Porque no enunciado não fala, né? Não deixa entender que ela realmente é hipossuficiente. Eu entendi nesse raciocínio mesmo. Isso aí. O que acontece? A gente fala, né, no jargão popular, fala que é caçar pelo em ovo. E às vezes acontece isso com o aluno, ele vai para a prova tão inseguro, achando que ele não sabe, né? Fica com medo. Eu observo muito isso. Os alunos chegam com medo de fazer prova, temerosos com aquilo, tem crise de ansiedade na semana de prova, que ele olha e começa a falar, não é possível que é tão simples assim, que é o que a gente está chegando à conclusão agora. Tem 2 pedidos, dando moral e dando material. Será que é isso mesmo? É isso mesmo, tá certinho, vocês estão cobertos de razão. Mas é isso. Oi? Professora, boa Pois não. noite. Eu não consigo, eu estou pelo celular, não consigo ver onde é que eu levanto a mão, desculpa. Não precisa, eu não vejo também vocês levantando a mão, então tem que me interromper mesmo. Olha só, o que você está falando, eu já vi muitas pessoas, né, falando sobre isso, que tem que ser muito mais direto, né? Uhum. Inclusive, a questão da citação, que alguém falou, eu fiz uma petição e quando eu entreguei, a professora falou que precisava botar a citação. É porque antes... Mas a citação já é do processo, eu preciso pedir. Aí, assim, eu só queria saber, porque você está numa linha assim, mais direta, assim, e mais atual, que eu acho também. Mas tem professores, inclusive acho que do estágio, que pediu essa citação, que inclusive outros professores já falaram, olha, em questão, se não tiver gratuidade, se não tiver falando nada disso, você bota gratuidade porque não, como é que é? Não tem problema, entendeu? Não interfere. E aí eu fico assim, como que a gente faz, né? Porque isso aconteceu com a citação, né? Aqui então, ninguém me perguntou especificamente da citação, não. Como que é seu nome? É Mônica também. Mônica, ninguém falou especialmente da citação. O que eles falaram aqui foi de pedidos de honorários suplemenciais, de audiência, de realização de audiência, e agora a gente está discutindo assistência judiciária gratuita. A citação, o que acontece? Se eu não estou enganada, e aí talvez eu possa até em algum momento parar e olhar isso aqui para poder te falar. Se eu não estou enganado, o Código de 75, o CPC, ele exigia que se pedisse a citação.
entendeu? Só que agora o de 2015 não pede mais. Então, às vezes, algumas pessoas ficaram com vício. Eu tenho quase certeza que é isso, mas daqui a pouco eu confiro isso aqui para vocês, se é isso mesmo que o CPTC pedir. Eu acho que eu não sei se é o artigo certo, mas que é isso. E como é que a gente procede em questão de exercício mesmo, para entregar para vocês enquanto estágio? Quando vocês pedirem petição, a gente bota ou não bota, né? Então, vamos lá. Eu não corrijo o exercício de vocês. Eu acho que fica a critério de cada professor, de cada coordenador. Exatamente. Porque a minha coordenadora aqui de Niterói, semana passada, eu enviei para ela as 3 atividades da última palestra, que foi de procuração e subestabelecimento. Eu fiz as 3 peças, enviei para ela e ela não aceitou, porque ela falou que ela queria o resumo da atividade. Então, a minha coordenadora de Niterói, ela não quer atividade, ela quer o resumo da palestra. Então, vai depender do seu coordenador de estágio, vai ser o que o seu coordenador de estágio definir, entendeu? Eu vou... A relação que a professora está falando, assim, professora, tanto eu estou fazendo prática civil agora, e estou fazendo estágio 1 agora. Então, assim, tanto na prática civil como no estágio 1, ambos pedem para mim colocar no pedido a citação do réu e também colocar, por exemplo, se tiver audiência de conciliação e mediação, você coloca no pedido. Agora, se não optou por... Mas isso, olha só, isso eu já falei que tem que colocar. Agora sim. Se você concorda na realização da audiência de mediação e conciliação, mas isso não é pedido, entendeu? Sim, mas aí se ele não optou pela audiência de conciliação e mediação, não coloca nada. Não, ele tem que... Não, você tem que colocar se ele concorda ou não. Você coloca. A gente vai trabalhar isso já já. A minha professora de prática civil, ela só falou para a gente colocar no pedido se ele optou pela mediação e conciliação. Se ele não optou, ela falou que não era para colocar nada. Então, assim, a gente fica confusa porque cada professor tem uma linha de direcionamento, e isso que deixa a gente confusa na hora da... Eu, por exemplo, tive um professor de prática simulada 1 que ele falava que a gente tinha que inventar todos os fatos. Inventa tudo. Inventa o que você quiser. Inventa número, para CPF, para RG, para tudo. Eu cheguei para a prática simulada 2, inventando. A professora falou, mas peraí, minha filha, tu vai fazer a prova da ordem com o que aqui? Então, cada professora é um jeito. É muito complicado essas coisas. É só você colocar, assim, que minha professora falou que tinha que colocar o valor fictício da causa. Isso tinha que pôr um valor fictício. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão se adiantando um pouquinho. A gente, por enquanto, está falando de quais são os pedidos e o que tem que ter. Aí, eu tô passando, como eu falei para vocês, eu comecei de trás para frente, mas olha aqui, ó, o terceiro passo são os requisitos da inicial. E aí, a gente vai trabalhar valor da causa, a gente vai trabalhar a necessidade de falar da audiência da audiência de mediação e conciliação, e tudo isso, entendeu? Certo, meninas? Certo, tudo certo. Então, vamos complicado, seguir. Né, professora? Porque a petição inicial parece que é uma coisa muito particular, não tem uma padronização geral. Não existe. Cada profissional faz de um jeito, né? Sim, o direito, ele não tem padronização, né? A gente tem que respeitar a lei. Inclusive, essa mesma peça que eu tô passando para vocês, que eu faria ela em talvez 4 páginas, de 3 a 4 páginas no máximo, pode ter gente que vai entregar essa peça em 15 páginas, entendeu? E tá errado? A minha ou a dele? Não tá errado, é o estilo de cada um. Agora, por isso que eu tô explicando para vocês o porquê eu escolhi esse estilo de ser simples. E aí vocês vão escolher. Agora, faltar pedidos, faltar coisas é importante. Fixar no que está ali é importante. Eu não acredito, igual alguém falou sobre assistência judiciária gratuita, eu não acredito que a gente deva pedir para todo mundo assistência judiciária gratuita. E justifico.
Se você pede assistência judiciária, você coloca a pessoa para assinar uma declaração de hipossuficiência de pobreza. E quando ela assina essa declaração, está lá escrito que se for provado que ela não é hipossuficiente, ela vai pagar 10 vezes o valor da causa. E aí eu pergunto para vocês, ela está assinando aquilo ali porque ela confia em você. Ela confia do que ela está assinando é verdade. E você tem que dar essa confiança para ela. Segunda questão, quando a gente pede uma assistência judiciária gratuita, na justiça comum, a gente tem que trazer os documentos comprovando isso. Se a gente não traz esses documentos, o juiz vai pedir para a gente juntar antes de mandar citar o réu. E aí, o juiz pedindo para a gente juntar antes de mandar citar o réu, isso atrasa o nosso processo, porque a gente pediu e olha só, a gente vai juntar e já sabe que não vai ganhar. Esse valor de 3 salários mínimos não é uma regra, tá certo, gente? Não tem lugar nenhum escrito que são 3 salários mínimos. Mas o que eu observo os juízes fazendo por aqui é que eles trabalham mais ou menos com esse valor de 3 salários mínimos. E quando a pessoa não tem documento, aí ele pede para juntar imposto de renda e tudo mais. Então, assim, cada um é de um jeito? Cada um é de um jeito. E aí vamos entender por que cada um é de um jeito e escolher o nosso jeito de fazer. E eu entendo que os professores precisam respeitar isso, tá certo? Com relação ao resumo, eu vou conversar em Niterói sobre isso, porque o que parece que é o combinado é da gente entregar a atividade e vocês fazerem o que foi pedido e não fazer um resumo da aula, tá certo? Mas aí, na próxima semana, eu falo sobre isso melhor com vocês, ou então ela mesma conversa com vocês sobre isso melhor. Combinado? Certo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Então, podemos seguir? Vamos lá, então. Olha só, o segundo passo. Então, a gente escolheu os pedidos e o segundo passo é organizar sistematicamente esses pedidos. Ou seja, qual que é a minha proposta aqui para vocês? A gente vai ter que fazer uma petição inicial. Vamos fazer um esboço dessa petição inicial? O que vai ter nessa nossa petição inicial? Então, vai estar lá. Primeiro vai vir a qualificação, né? E os pedidos. Como que a gente vai organizar isso? Quanto que a gente vai pedir de dano moral? Porque não está falando. Quanto que a gente vai pedir? Se for prova da ordem, eu não posso colocar o quanto. Se não está falando quanto, eu tenho que colocar x, 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 representando o quanto, tá certo? Se não for prova da ordem, aí vai depender do estilo de cada professor. Por que a prova da ordem eu não posso colocar o quanto? Porque isso pode servir para identificar a prova, e as provas não são identificáveis. Então, por exemplo, você combina com algum professor que vai corrigir, que você vai colocar o valor de... aí você coloca um valor lá e fala para o professor, ó, a minha prova está com valor de 5.967,32. É por isso que não pode colocar de jeito nenhum na prova da ordem. Se colocar, você tira 0 na prova, porque parece uma maneira de você identificar a sua prova, entendeu? Não é que está errado, é a regra da prova da OAB é essa. Então, vamos organizar sistematicamente o pedido. O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar lá que na hora dos pedidos eu vou pedir primeiro dano material ou segundo dano material? Vai vir primeiro dano moral e depois dano material? Eu vou falar de responsabilidade civil? Como que vai ser isso? Então, vamos pensar e vamos organizar isso antes da gente seguir adiante, tá certo? Tem uma organização certa, professora? Não, cada um vai fazer a sua maneira. Tem que ter o pedido de dano moral e dano material. Se um veio antes ou veio depois, tem alguma regra? Não, não tem regra. Cada um faz a sua maneira. E aí a gente segue e vai para os requisitos da petição inicial que estão lá no 319, que é onde eu falei que ia falar com vocês. Então, a gente começa com o quê? Com o endereçamento da peça. O juízo a quem é dirigida a petição inicial. E tá aqui, ó. Endereçamento ao juízo da XX Vara Cível da comarca de XX. Por que que tá com tracinho aqui? Porque a gente não sabe onde é, porque esse dado não está informado para a gente, ok? Então, o primeiro passo, a primeira coisa é o endereçamento da inicial e tem que colocar o juízo.
antigamente a gente usava ao juiz, tá certo? Falava ao juiz, ao excelentíssimo senhor, doutor, aí era outra briga que tinha, se era só senhor, se era só doutor, se tinha que chamar de excelentíssimo, se não tinha. Só que o CPC veio e falou assim, ó, o juízo aqui é dirigida. Então, ele disse para a gente não personalizar, não pessoalizar a peça e não falar de juiz, falar do juízo. E pronto. Inciso 2, qualificação. Nome, prenome, estado civil, existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Então, aqui a gente tem a qualificação de autor e a qualificação do réu. Certinho? Podemos passar? Aí, aqui, ó, na petição inicial que eu fiz para vocês, espera aí. Professora, nessa parte de qualificação, a gente também não deveria mencionar o advogado, né? Colocar ali abaixo da qualificação, qualificando também o patrono? Aqui, ó. Aqui tá no modelo, no Código Civil, no CPC, ali tá falando da qualificação das partes, porque não tá exigido, deixa eu lembrar aqui se tá, peraí, em outro dispositivo, só um minutinho. Vamos ver aqui, ó. O fato, fundamento, pedido, a causa de pedir, as provas, não. Não está especificado que na petição inicial tem que estar, mas é de praxe a gente usar. Eu até coloquei aqui no modelinho de vocês, ó, qualificação da parte autora, que a gente vai usar lá, nome, endereço, estado civil, vai especificar, porque estado civil eu já falei para vocês, a gente já tem solteiro, casado, divorciado, separado e viúvo. Se não for nenhum desses 5, aí, ou você sempre tem que pôr um desses 5, e se tiver em união estável, colocar também. E aqui eu continuei o prefácio, ó. Vem devidamente representada por seu advogado, qualificação do advogado, que é aquela que a gente aprendeu lá atrás, né, na aula passada, perante Vossa Excelência, apresentar ação pelo rito comum, em face de qualificação do réu pelos fatos e fundamentos que se seguem. Tem sempre que ser assim, com essa redação que eu coloquei? Claro que não. Você pode fazer a petição inicial em forma de poema. Cada um faz do jeito que achar que é conveniente. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês sumiram daqui? Sim, professora. Eu ouvi perfeitamente. Então, vamos lá. Aí a gente segue aqui com a petição inicial falando o quê? Que eu tenho que fazer o fato e o fundamento jurídico do pedido. Então, a gente volta para cá para trabalhar, depois da qualificação, que está no inciso 2, fatos e fundamentos do pedido. Antes do fato e do fundamento do pedido, eu coloquei essa pergunta aqui para vocês. Ementa. O que é ementa? Vocês lembram? Quem lembra o que é ementa? Ninguém lembra? Vocês já viram jurisprudência? Um resumo da jurisprudência. É o resumo da jurisprudência. Na jurisprudência vem aquele resuminho, né? Cheio de palavras soltas, que quando a gente está começando o direito, a gente tem dificuldade de ler, e vem aquele monte de palavras solta. E o que essa maluca dessa professora que está aí está falando de ementa em petição inicial? Tem um professor que é juiz de direito, ele chama Eric Wolkart. Ele é doutor em processo civil, né, em direito processual, na verdade, pela UERJ, e ele é juiz de direito. Além disso, o Eric, ele cresceu muito, o nome dele cresceu muito, porque ele começou a trabalhar, ele foi um dos primeiros nomes no Brasil que trabalharam e começaram a publicar muito sobre inteligência artificial no direito, sobre essas questões, assim, tecnológicas de direito digital e essas coisas. Ele tem uns livros publicados pela Juspódio, ele tem umas coletâneas bem interessantes, e ele tá na internet agora, tá no Instagram, ele tá até vendendo um curso agora, que fala, que dá dicas de como o advogado consegue convencer efetivamente o juiz.
E eu acompanho ele, eu gosto muito do jeito dele lidar com as coisas e tratar as coisas, então eu acompanho, sigo ele, e esses dias ele estava falando assim, que a gente tem que começar, ele trabalha muito com visual law, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas visual law é você trazer para o direito uma coisa mais visual, e você fazer petições mais visuais, com fluxograma, com coisa que a pessoa bata o olho e já entenda, para não ter que ficar perdendo tempo, sempre pensando nisso, que as pessoas andam economizando tempo. E observem que são sugestões para o advogado aos olhos de um juiz, que é interessante também. E aí ele sugere que quando acaba a qualificação da petição, a gente faça uma ementa, um resuminho do que vem na sua petição com 5 linhas, 6 linhas, dizendo exatamente do que você vai tratar ali naquela petição, entendeu? No nosso caso, a gente colocaria dano moral, ponto, dano material, ponto, acidente de trânsito, ponto, avanço de sinal, mais o que? Acidente de trânsito, avanço de sinal, perda total do veículo no valor de R$65 mil, locação de veículo no valor de R$7 mil. Pronto. O juiz já entenderia tudo que você queria, você resumiria, daria isso na bandeja para o juiz, entendeu? Está em algum lugar? Não. Isso é certo fazer? Não tem lugar nenhum proibindo. Isso está errado fazer? Aí, assim, ninguém pode não receber a sua peça por conta disso, mas eu concordo com vocês que às vezes um professor vai olhar para isso e vai falar, pronto, pirou, enlouqueceu agora. Mas eu trouxe para vocês para a gente refletir, porque o direito, a gente não pode esquecer que ele é uma ciência social aplicada, e como ciência social aplicada, a sociedade está em constante transformação e nós também precisamos estar. A gente precisa ir se adaptando à sociedade o tempo inteiro. Mas não me chamem de subversiva. É só uma ideia que ele trouxe que eu achei muito interessante e que talvez na vida profissional de vocês seja interessante usar. Mas aí, seguindo, a gente vai falar dos fatos e fundamentos, e aí eu separei aqui para vocês em 2 partes. Primeiro a gente fala dos fatos, e aqui, logo em seguida, a gente vai falar dos fundamentos. Dos fatos. Aí eu coloco aqui, escreva somente o necessário, que tem relevância jurídica e que vai importar ao juiz. Também do Eric, tem um outro juiz que eu gosto também muito, ele chama Alexandre Moraes da Rosa, ele é um juiz criminal e ele também tem muito essa visão das coisas mais simplificadas, mais fáceis de você chegar, né? E ele outro dia tinha uma passagem dele, né, um post dele do Instagram dizendo o seguinte, na hora que você escrever uma petição, todas as palavras que você usa, leia, tire ela, veja se o sentido continua sem ela. Se continuar, tira ela e não deixa a palavra lá. Isso é para o tanto de qualidade que a gente escreve quando a gente está escrevendo, né? O tanto de adjetivo. Então, não é necessário. Vamos tentar escrever o que é necessário. Não pode faltar nenhuma informação, mas só o que é estritamente necessário. Se vocês conseguem alcançar o que eu estou querendo dizer com isso. Então, por exemplo, vocês percebem que eu escrevi o caso e ele está bem curtinho, mas está dizendo para a gente exatamente o que a gente precisa saber e o que a gente precisa fundamentar. Ah, mas tem coisa que está faltando ali, mas aí eu não vou pedir, né? É porque eu não preciso fundamentar, porque eu não vou pedir. Em seguida, a gente vai falar dos fundamentos jurídicos. E aí eu fiz uma proposta para vocês. Que tal a gente organizar esses fundamentos jurídicos por itens? Como assim? Vamos trabalhar, aqui é uma sugestão, assim, a gente põe lá, os fundamentos jurídicos, e a gente põe 1, responsabilidade civil, 1.1, dano material, 1.2, dano moral. 1, responsabilidade civil, a gente vai trabalhar ali, nesse ponto, mais abstratamente. Então, a gente vai trabalhar o que é a obrigação de indenizar, né, de responsabilizar civilmente, como que isso funciona. E vamos mostrar ali que para haver responsabilidade civil, essa obrigação de indenizar, é necessário que demonstre que houve um dano, que houve um ato ilícito
e que tem nexo causal entre dano e ato ilícito. E aqui a minha proposta para vocês é que eu coloque lá responsabilidade civil e escreva em 1, 2 parágrafos no máximo isso. O que é a responsabilidade civil e da necessidade de demonstrar dano, ato ilícito, nexo causal, talvez resumindo um pouco o que é cada uma dessas coisas. E aí eu passo para o 1.1, que vou trabalhar o dano material. E aí, olha só, eu sou específica aqui nesse ponto. Como eu já expliquei o que é, aqui eu vou falar o quê? Vou trabalhar o dano material. Então, eu vou especificar, olha, no caso em tela, houve um dano no valor de R$65 mil pela perda total do veículo. Tal dano adveio de um ato ilícito praticado pelo réu, que foi o avançar sinal. Fica demonstrado que se ele não tivesse avançado o sinal e albarroado o carro da autora, não haveria o dano, logo não haveria nexo causal. Se a gente tem os 3 elementos, ele deve pagar por esse dano. Embaixo. O outro dano que a gente verifica é no valor de R$7 mil, haja visto os aluguéis do carro. Porque se a autora não tivesse tido seu carro abalroado por ele, que praticou um ato ilícito, pois avançou o sinal, ela não precisaria alugar o carro. Então, os danos morais fica aqui demonstrado o dano material, o ato ilícito e o nexo causal. E embaixo, 1.2 do dano moral, a mesma coisa. Além dos danos materiais suportados pela autora, ela também suportou um dano moral, no sentido que ela foi um dano imaterial que a gente não consegue materializar, que foi um transtorno psicológico que a afastou 1 semana do trabalho, que a prova está aqui. Ela só ficou afastada, e aí é importante que no seu atestado esteja escrito lá que ela ficou afastada do trabalho por conta do acidente. Por conta do acidente está lá aprovado ato ilícito, dano e nexo causal. E aí, a gente segue para os pedidos. Deixa eu voltar para cá, para a gente seguir lá no 319. Então, fatos e fundamentos jurídicos a gente fez. Alguma dúvida, gente, sobre esses fatos e fundamentos jurídicos? Alguma observação que vocês queiram fazer ou não? Tá tudo bem? Vou considerar o silêncio como tá tudo bem. Então, a gente segue, que vai falar sobre o pedido com as suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Isso que eu falei com vocês. Não se fala só se ele quiser a audiência. O dispositivo é claro. O autor deve falar se ele optou ou não optou pela realização de audiência de conciliação e mediação. Só que isso não é pedindo a realização de AIJ, entenderam? É a opção dele, eu não estou pedindo para realizar, eu só vou me manifestar se ele opta ou não pela realização. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Parágrafo 2º, a petição inicial não poderá ser indeferida a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Parágrafo 3º, a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar possível, impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Aqui, em todos os dispositivos, ele está trabalhando no inciso 2º, que é um inciso que fala sobre a qualificação do autor. Eu tenho que ter. Agora, do réu, se eu não tiver e não conseguir alcançar, não tem problema aí sem a qualificação do réu, se eu conseguir demonstrar que eu não consigo aquela qualificação. Entenderam com relação à audiência de mediação, por que tem que estar escrito que optou pela audiência de mediação? Quem tinha falado aí? Bom, pedidos. Aí eu fiz um textinho aqui, breve,
diante de tudo que foi alegado e demonstrado até aqui, vem requerer. Primeiro, você vai requerer o quê? O julgamento. Você pode requerer a citação, não tem problema, a citação do réu, mas não é imprescindível. Se não requerer a citação, não vai ser indeferida a sua petição. Vem requerer a citação do réu, se você quiser. Segundo pedido que a gente vai colocar, que sejam julgados procedentes os seguintes pedidos. 2 pontos. A, dano material no importe de R$65 mil, é equivalente à perda total do veículo da autora. B, dano material no importe de R$7 mil, equivalente aos valores pagos pela locação de um carro. Letra C, dano material no importe de XXX, porque a gente não colocou o valor, então o ideal é deixar o XXX, tendo em vista a lesão, o dano imaterial que a autora sofreu em seu psicológico, tendo que ficar, inclusive, afastada do trabalho. Nossos pedidos são esses, não foi isso? Oi? Pode repetir, fazendo favor, os pedidos? Não precisa, né? Vocês fazem. Vocês vão fazer exercício de vocês. Depois vocês ouvem de novo também, que vai ficar gravado. Aí você vai pedir Não, a questão dos 65 mil, que eu não entendi muito bem. Oi? Não entendi. Dos 65 mil, que eu não tinha entendido muito bem. O 65 no caso, é dano moral, correto? Carro. É dano material pelo valor do carro que ela perdeu. Tá bom. Foi isso que a gente definiu, que era dano material. 7 mil pelas locações e 65 mil pelo valor do carro, que deu perda total. Certo? Ah, tá, entendi. Certo, era isso que eu não tinha entendido. Obrigada. Por nada. Então, a gente, com esses pedidos, está suficiente. Se você quiser colocar, requer seja o réu condenado a pagamento de honorários comerciais no exporte de 20% do valor da causa, bem como sejam acrescidos de juros de mora e atualização os valores a que for condenado, não tem problema pedir, mas a lei fala que não é imprescindível que se peça essas coisas, tá bom? Aí a gente vai especificar a prova. E aqui é muito importante o seguinte: que provas que eu preciso para esse caso? A gente está falando de um acidente de trânsito, ali está falando que eu tinha filmagem. Então, eu trago a filmagem, eu trago um boletim de ocorrência, porque se houve um acidente de trânsito, eu preciso relatar essa ocorrência, né? Eu preciso registrar essa ocorrência, então eu trago o boletim de ocorrência, eu trago o laudo que falou que meu carro deu perda total, eu junto a tabela FIP, que é necessária a tabela FIP ali, eu junto também os recibos e as notas fiscais equivalentes. É bom eu juntar a nota fiscal, o recibo do meu carro, e é bom eu juntar as notas fiscais equivalentes ao pagamento da locação, porque existem decisões que falam que o dano material só vai ser pago se tiver a comprovação do pagamento através de nota fiscal. Então, é importante que eu traga as notas fiscais. O dano moral, eu preciso daquele atestado médico afastando ela do trabalho, e preciso pedir que o médico descreva no atestado que foi em razão do acidente que ela foi afastada. Na hora de especificar provas, observem só, eu falei só de prova documental aqui, concordam comigo? É um vídeo, né? Mas o vídeo não deixa de ser prova documental. Então, eu quero... aí você coloca, a autora demonstrará o alegado através de prova documental, e talvez você pense em chamar uma testemunha, e testemunhas, se for o caso, testemunhal, não precisa se falar em perícia aqui. Ou você acha que não, que é bom ter uma perícia, é bom pedir uma perícia? Aí você pede a perícia. E aí, dependendo, mas sabe aquela máxima assim? A autora requer a produção de provas através de todos os meios admitidos no direito? Isso não está com nada, você não está especificando prova, você está só aproveitando a oportunidade para dizer qualquer coisa ali, para fingir que qualquer coisa está certa. E assim, pelo rito processual legal, não existe um momento depois para especificar a prova. Na prática, a gente verifica que os juízes sempre lá na frente, né, quando o processo está maduro para ser julgado,
o juiz dá o prazo para especificar a prova para poder marcar a audiência. Só que isso não é necessário o juiz fazer. E aí, se você não tiver especificado, como não me fala, dito exatamente quais são as provas, aí não vai adiantar, tá certo? Aí você vai perder a oportunidade de especificar suas provas, porque o 319, isso ele tá falando, ó, aqui. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade do alegado. Então, a gente pode falar, inclusive, em preclusão, se você não especificar suas provas nesse momento. Tá certo? Esses padrões que a gente acha na internet, eles falam coisas que não são necessárias e não falam coisas que são necessárias, porque a gente vê muito isso. Especificar prova, produzirá provas através de todos os meios em direito admitido, alguma coisa assim. E a lei não fala isso, então pode até precluir a oportunidade de você especificar a prova. Passando disso, o valor da causa, que é a soma de todos os pedidos, né? No nosso caso aqui é 65 mil, com mais 7 vai dar 72 mil, mais o valor do dano moral. Como eu não tenho o valor do dano moral, posso colocar lá 72 mil mais xxx, ou deixar no xxx porque eu não tenho valor, mas vamos supor que vocês inventaram um valor de dano moral, 10 mil reais, por exemplo, você vai colocar lá, valor da causa, 82 mil reais. E não esquecer também de se manifestar com relação à opção ou não pela realização de audiência de mediação e conciliação. Finaliza a petição, termos em que pede deferimento, local, data e assina. E assim a gente está finalizado. A tarefa que vocês precisam realizar com relação a essa aula é redigir a petição inicial trabalhada nesta aula, tendo por base o caso apresentado na inicial. Alguma dúvida, pessoal? Quero aí Professora, vocês. Oi, vamos lá. eu tenho uma dúvida. Sim. Em relação à perícia, quando eu faço pedido de perícia, né, em provas, especifico provas em perícia, eu preciso apresentar os quesitos ou eu só apresento os quesitos, assim, a documentação dos quesitos só depois do deferimento da perícia, no caso? Não, só depois que deferir a perícia que você precisa apresentar os quesitos. Aí, se eu não estou enganada, Samara, pode ser que eu esteja, tá? Mas eu fiz isso tem pouco tempo. Se eu não estou enganada, do deferimento do juiz, do perito, da prova pericial, né? Da determinação dele da realização de prova pericial, você tem 15 dias para poder juntar os quesitos. Obrigada, professora. Tá bom? Mas eu não tenho certeza absoluta desse prazo, não. Tenho quase. Eu fiz isso tem pouco tempo, deve ter um mês. Tenho quase certeza, mas absoluta não. Aí você dá uma conferidinha lá no código para mim, tá bom? Professora? Oi, Mônica Ibier. Quer falar primeiro, depois eu falo com a outra Mônica. Fala, Mônica. O valor da causa, você falou que a gente bota o total, o dano material e mais... Todos os pedidos. 72, né? Mais 10 mil de dano moral, seria 82. A gente bota direto ou a gente... Bota direto. Dá-se a causa o valor de 82 mil reais. Tá bom, entendi. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tem que observar, Mônica, o valor da causa, porque o código, isso vocês aprenderam em processo civil, o código ele determina para algumas causas um valor específico. Então, eu vou dar um exemplo. A ação de alimentos, o valor da causa é 12 vezes o valor dos alimentos que são pedidos. Entendeu? Então, tem que, sempre que você for fazer valor da causa, principalmente nesse começo, que vocês ainda estão se habituando, na hora que vai dar o valor da causa, vai lá no dispositivo do código que fala de valor da causa para poder fazer o seu valor da causa certinho. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. A outra, Mônica. Professora, foi pedido para a gente para fazer um resumo dessa palestra, mas eu não estou entendendo como que eu vou fazer um resumo de uma petição inicial. Estou um pouco confusa em relação a... Você é de Niterói também? Isso, Niterói. Eu vou conversar com o Rodrigo Torres, que é o coordenador de Niterói, e falar para eles disso que a Paula falou também, né, Paula? Que aconteceu na semana passada,
e com relação a isso também, vou falar com ele e peço para ele comunicar com vocês o que tem que ser feito efetivamente. É porque eu entrei agora, eu fiz a minha inscrição ontem, inclusive. Entendi. Então eu estou um pouco perdida. E como eu soube que a gente deveria fazer um resumo dessa palestra, e aí já vem a atividade de uma petição inicial, fiquei aérea, né? Essa é a verdade, a gente fica sem saber o que fazer. Então, no caso, a gente aguarda uma posição? Aguarda o Rodrigo passar essa orientação para vocês. O que eu sei é que quem passa a tarefa é o professor que está palestrando, ele passa a tarefa para vocês e a gente divulga essa tarefa para Niterói, entendeu? Essa tarefa já está até com o Rodrigo. Mas, se estão pedindo diferente, eu vou falar com ele para poder ele acertar isso com vocês direitinho. O resto dos outros campos, só tem gente de Niterói aqui ou tem gente de outro campus aqui? Tem, professor, eu sou de Caxias. Você é de Caxias. Lá em Caxias, eles falaram, ô Gabriel, se é resumo ou se é a tarefa? Não, é a própria tarefa que a senhora vai passar pra gente no final. Então é isso, tá vendo, meninas? Eu acho que é a tarefa, mas eu vou falar com o Rodrigo e pedir para ele dar um feedback para vocês. Joia? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Vocês entenderam o que eu disse? Espero que minha mensagem tenha ficado clara e que não pareça que eu queira ser dona da verdade. Eu não quero, não. A gente tem vários estilos de escrever e de fazer as coisas. O meu estilo é esse, é ser o mais sequinho possível. Isso não significa não trazer o que é necessário. A gente sempre tem que trazer o que é necessário. Mas ser o mais seco possível, economizar nos adjetivos, para poder ser o mais direto possível. Porque, e aí eu justifico para vocês, eu entendo que ninguém está com muita paciência de parar para ler nada. Então, eu acho que é interessante para poder a gente conseguir que as pessoas leiam para a gente. Mas isso é um estilo, tá certo? Não é algo que está certo e está errado fazer de outra maneira. Peço só para vocês compreenderem isso e não ficar parecendo assim que eu sou a dona de toda a verdade, estou trazendo a verdade aqui para vocês. Não é isso. O direito, ele dá para a gente muitas possibilidades e muitos caminhos. Inclusive, lá no começo, aí eu acabei sendo interrompida e não acabei de falar o que eu ia falar na hora, que é o seguinte, eu falei, tem mais pedido? Na hora que eu fiz, eu pensei só nesses pedidos de dano moral e dano material. Porém, a petição inicial, ela é um quadro em branco. A gente pode fazer o que a gente quiser dali. Então, as pessoas podem perceber um novo pedido ali e cabe a mim falar para vocês se é cabível ou se não é cabível aquele novo pedido. Conseguem compreender? Diferente de uma contestação. Numa contestação, eu preciso contestar o que está ali na inicial. Não tem muito o que inovar. Mas a petição inicial é um quadro em branco. Então, por isso que eu gosto de ouvir vocês, para ver se vocês viram outra coisa ali que talvez eu não tenha visto, mesmo eu tendo construído o caso. Tá, joia, pessoal? Acho que é só isso. Boa sexta-feira. Professora? Pois não, Mônica. Só um negocinho. Eu gostei desse negócio da ementa que você falou. Que eu acho que daria, assim, realmente uma visão melhor. Mas a gente escreve ementa, 2 pontos, e aí começa, dando moral, dando material, o que for. Então, assim, olha só, deixa eu explicar, Mônica. Eu ainda não fiz isso. Não fiz. E o que eu ouvi esse juiz falando sobre isso, Eric Worka, e ele falou sobre isso, e logo depois ele vendeu um curso. O curso dele está R$ 1.500. Então, assim, lá no curso, ele vai dizer como que é ementa para ele. Mas não tem regra, é do jeito que a gente quiser, entendeu? Eu ainda não fiz, eu ainda não tive... Eu ouvi isso, deve ter umas 2 ou 3 semanas. Achei fantástico, mas ainda não fiz o inicial para colocar uma ementa. Vou até ver para como é que fica, né? Até visualmente. Tá bom. Eu nem sei se a gente consegue achar, se jogar, sabe, ementa na petição inicial. Não sei se a gente consegue achar alguma coisa. E nem acho que está aí livre, porque ele não vai dar modelo para a gente, mas ele trabalha com essa ideia de visual law. Então, acho que talvez nem precisa escrever ementa, mas faz um quadrinho, sabe? Sim. Coloca um cinza, um fundo cinza no quadrinho e põe um quadrinho ali entre a qualificação e o começo da petição. Do seu jeito. O que você achar que é interessante? É interessante. Tá bom, professora. Tá bom? Só cuidado com essas coisas em prova, principalmente na prova da ordem.
Porque como não é uma coisa comum, corre o risco deles anularem a sua prova porque você fez isso, entendeu, Mônica? Entendi. Porque Não, você tentou se identificar e coisa e tal. Não, entendo. Tudo A bem. gente está aqui, a gente tenta dar as dicas para vocês para a prova da ordem, mas também eu acho um desperdício a gente não falar da vida prática, da realidade, como que é, sabe? Porque Também a prova acho. da ordem é uma vez só, depois a vida É. continua, né? Isso aí. Aí, obrigada, porque isso foi realmente uma coisa interessante. Obrigada, professora. Boa noite. Nada. Então é isso, pessoal. Se ninguém tem mais nada para falar, a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Bom final de semana para vocês. Semana que vem não temos, provavelmente na outra semana que nós teremos. Aí eu vou agendar direitinho e eles avisam para vocês a data, tá bom? Até mais, fiquem bem. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite.